Entender que, assim como para ser um bom concurseiro, você tem que acreditar no dia a dia, que isso vai melhorando, evoluindo, você como mentor é o dia a dia. Você começa com 2, 3 alunos, entrega o seu melhor para 2, 3 alunos, que vão permitir que você entregue para 7, que vão permitir que você entregue para 15, e daqui a pouco você está entregando para uma centena ou mais. Então, não pensa no final, pensa no processo a cada dia, fazer o seu melhor a cada dia em prol dessas pessoas. E nesse meio todo, entenda que a sua vida continua acontecendo. Então os problemas vão acontecer, o pneu do carro vai furar, o filho vai ficar doente, as contas vão chegar. Então você tem que ter a capacidade de gerenciar tudo isso. Herbert, você só falou coisa aqui para desistir de ser mentor. Isso eu não quero. No momento que você se importa com o seu aluno, com aquela pessoa que está do outro lado, e você fica feliz com a aprovação, mas triste com a reprovação, nesse momento você será um grande mentor. E aí o resultado que vai acontecer, o agradecimento, a mensagem e o sonho realizado vão fazer todo esse processo valer a pena. E não é pelo dinheiro, é pela construção que você vai entregar para cada pessoa. E aí o dinheiro é consequência de todo esse trabalho. Eu acho que é complexo o que eu estou trazendo, mas, como eu disse, a simplificação resolve. O ambiente complexo, o sistema complexo, esse resolve. E aí você vai ser uma pessoa feliz sendo mentor, sendo servidor, sendo o que você quiser ser da sua vida. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutori. Para você que não me conhece, meu nome é Marlon, eu sou um dos fundadores desse ecossistema que tem transformado a vida de vários professores e mentores em todo o Brasil e indiretamente centenas de milhares de alunos por meio da nossa plataforma, que organiza de forma totalmente organizada a rotina de estudos dos alunos com metas diárias, relatórios de desempenho, e temos nos tornado um ecossistema de verdade tanto para o professor como para o seu aluno. E semanalmente, mensalmente, a gente está aqui no nosso podcast trazendo as maiores autoridades do Brasil quando se trata de concursos públicos, Enem e OAB. E hoje eu tenho uma presença muito especial aqui na Tutori, de uma pessoa que foi meu professor, que tem uma jornada incrível, tem uma história maravilhosa para contar para todos nós. É uma grande celebridade dos concursos públicos, todo mundo ama a aula dele, e eu não podia deixar de perder essa oportunidade de aproveitar o fato dele estar aqui em Brasília para vir aqui na sede da Tutori fazer um podcast com a gente. Então, seja muito bem-vindo, Herbert, ao nosso bate-papo aqui da Tutori. Tenho certeza, cara, que esse podcast vai ser um sucesso, porque você é um cara muito querido onde você vai. Não tem um lugar que eu vou, que eu fale de concurso público, que eu fale de direito administrativo, que não se lembre da sua presença nas aulas, nos seus PDFs, das suas aulas gravadas, em todos os lançamentos do Estratégia. Então, estou muito feliz, cara, de estar aqui, tendo a honra de conhecer o seu trabalho hoje, conhecer mais ainda a sua história por meio desse bate-papo. Então, seja muito bem-vindo ao nosso Tutoricast. Eu posso dizer assim, tudo que o Marlon falou, eu posso provar que eu tenho, na verdade, bons amigos, né? Agora, as outras coisas a gente corre atrás, tenta entregar o melhor, mas obrigado pelas palavras. Realmente, a gente tenta fazer o melhor a cada dia. Nem sempre o melhor é tudo aquilo que a gente quer, mas é o que a gente consegue alcançar em cada momento. Então, obrigado mesmo pelas palavras e vamos lá. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre preparação para concurso público e muito mais. Sim, exatamente. Cara, olha só. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história. Onde concursos públicos entraram na sua vida? Conta pra gente como que tudo isso começou, onde é que surgiu essa necessidade, quantos anos você tinha, como é que foi sua jornada? Conta pra gente aí. Eu morei, boa parte da minha vida eu morei no Sul, e em Santa Catarina em específico não é um estado de concurseiro. Se a gente for olhar assim, não tem esse histórico, então eu mal sabia o que era concurso público. Concurso para mim era o do professor, aquele ambiente mais local, e eu venho de família simples, meus pais não são estudados, então também não tinha essa experiência familiar, mas eu entrei no Exército em 2006 como aluno do NPOR. Aí consegui abrir uma vaga, consegui ficar uma vaga como oficial, aí eu virei tenente do Exército, e depois com a experiência com o pessoal do Exército, eu fui conhecendo esse âmbito dos concursos públicos, do Tribunal de Contas da União, que é o órgão para o qual eu estudei efetivamente como concurseiro. E aí, no finalzinho da faculdade, eu já estava naquele dilema se eu terminava a faculdade, porque eu sou formado em Educação Física. Então, se eu terminava a faculdade ou se eu mudava para outra faculdade, queria fazer Direito ou Economia. Aí acabei tomando a decisão de que era mais prático concluir o meu curso de Educação Física e começar a estudar da condição que eu estava. Em
Final de 2010, começo de 2011, eu comecei a estudar efetivamente. E fiz o concurso do TRT, da 23ª Região, foi minha primeira aprovação. E depois eu peguei focado no Tribunal de Contas da União. Na época ali no finalzinho de 2011, teve o concurso do TCU. Então foi mais ou menos nessa vamos dizer assim, uma decorrência do Exército. Tudo começou no Exército. Tudo começou no Exército. Foi ali que eu aprendi. Inclusive, eu agradeço muito. E às vezes a gente entra no Exército achando que a gente vai perder um ano da nossa vida. E na verdade, nós vamos construir uma base sólida para que nos próximos anos nós possamos alcançar coisas melhores. Então, foi uma experiência muito boa. E que, assim, eu não sei como seria a minha vida se eu não estivesse no Exército. Seria melhor ou seria pior. Mas eu tenho certeza que a vida que eu vivo hoje é muito boa e muito eu devo a isso. Então, eu acho que seria esse o pontapé. Foi daí que partiu toda essa experiência no mundo dos concursos. Se você está gostando desse conteúdo e é um professor, mentor e infoprodutor na área de concursos públicos, Enem, OAB, eu tenho um convite especial para você. Nós desenvolvemos uma plataforma exclusiva para te atender e aprovar o seu aluno. Uma plataforma com um viés totalmente pedagógico para você hospedar as suas aulas, com resumos com inteligência artificial, mapas mentais, questões, tudo em um só lugar. Além disso, você tem um checkout pronto para você, para que você consiga escalar ainda mais as suas mentorias e lucrar com o seu trabalho de infoprodutor. Então, se você quer conhecer tudo isso e muito mais, eu vou deixar um QR Code aqui no canto da tela para você se cadastrar gratuitamente e ter um suporte 24/7 com um time humanizado, especializado em sucesso do cliente, coisa que você não vai ver em nenhuma outra plataforma. Te espero daqui a pouco. E aí, beleza. Aí você começou em 2011, entrou no mundo dos concursos em 2011, foi isso? E aí, como é que foi esse início? Porque assim, hoje, quando a gente olha para os concurseiros de hoje, assim, tem todas as ferramentas, né? Tem PDF bom do Estratégia, tem aulas maravilhosas, né? Tudo muito disponibilizado, até gratuitamente, no YouTube. Como é que era essa época? Como é que você começou? Você foi da minha época, da época das apostilas, pegava as apostilas nas bancas de revista. Como é que tudo isso começou? Cara, eu sou da expectativa de que o aluno tem que ter controle do processo de aprendizagem. Ele tem que ter a pessoa que vai ajudar, que vai acompanhar e tal, mas ele tem que entender que ele é o protagonista. E eu falo isso porque funcionou muito comigo. Então, na minha época, nós não tínhamos tantas ferramentas, tantos instrumentos, e eu tive que ser autodidata em alguns pontos. Então, por exemplo, quando eu fui estudar para o TRT, alguns conteúdos não existiam materiais para isso. Então, eu ia todo dia para a biblioteca, escolhia lá algum livro que tivesse aqueles tópicos e literalmente estudava por ali. Então, é absolutamente diferente do método de estudo que a gente tem hoje, que seria mais rápido. Mas era o meio que eu tinha disponível naquela oportunidade. Depois, quando eu comecei a estudar para Tribunal de Contas, aí a quantidade de materiais disponíveis era muito maior. E aí nós tínhamos PDFs, e eu sempre estudei por PDF. Eu comecei a organizar meus estudos pelos PDFs, fazia toda a minha organização. Então, o meu primeiro grande concurso foi o TRT. Eu passei em primeiro lugar para analista do TRT, do Mato Grosso. Caraca. E aí comecei a estudar para o TCU. Só que o edital do TCU saiu 6 meses antes do que nós esperávamos. Então, não dava tempo de eu chegar competitivo, de fato, para o TCU. Aí foi bem na época do Estratégia surgir. Então, eu posso falar que eu devo ser assim, um dos 10 primeiros alunos do Estratégia, porque, para você ter ideia, eu recebi os PDFs por e-mail. Não tinha nem o sistema do Estratégia. O professor respondia ao Fora de Dúvidas por e-mail, literalmente por e-mail. Pagamento não era Pix na época, mas foi pagamento, sei lá, fazia um depósito direto na conta da empresa. Foi um negócio assim, na verdade foi o pré-início, porque o Estratégia não tinha site e ele teve que fazer um pré-lançamento para o TCU. Aí você vê como a vida ela vai criando um caminho, parece que era para acontecer dessa forma. E aí eu comecei a estudar para o TCU. Nessa prova do TCU eles nomearam 88, eu fui o 73º. Então eu fiquei fora, foi um concurso com validade de 90 dias, então acabei ficando fora. E aí depois eu tive que continuar a estudar, aí estudei para o TCDF aqui. Esse TCDF eu estudei... Foi 2012. 2012. Foi aquele TCDF que tinha de tudo no edital, auditoria de obras, TI, tinha tudo. Eu fiz essa prova também. Fez essa prova também? Eu fui o 8º na objetiva e reprovei na discursiva. Aí reprovei na discursiva, deu aquela sofrida, né? Pensando, pô, o que eu fiz de errado e tal. Aí depois eu peguei de novo para o terceiro Espírito Santo e corrigi os rumos da discursiva para não correr o risco de novo.
E aí, no terceiro Espírito Santo, eu consegui também a minha aprovação e foi o cargo que eu tomei posse. Depois, eu até tive algumas experiências ainda tentando voltar a ser concurseiro. Teve um período que eu tentei estudar para a prova do TCU de 2000 não lembro se foi 2013 ou 2015, mas aí já estava no órgão, já estava trabalhando, fazendo auditoria, fazendo aquelas coisas todas, e já estava no Estratégia. Então, eu já tinha começado no Estratégia naquela época. Caraca, então você começou no Estratégia... Em 2013. 2013. 13. Caraca. Aí eu já estava começando a escrever os PDFs, e aí eu não conseguia estudar e escrever o PDF. Aí acabei largando o projeto de concurso. Depois de 2019, eu estudei uns 3 meses para conselheiro substituto, mas também foi um projeto que daí, na verdade não foi 2019, foi 2020. E aí o que interrompeu o meu ciclo de conselheiro substituto foi a nova lei de licitações. Porque daí a lei estava para sair, eu precisava escrever os materiais, aí novamente era a decisão. Ou eu escrevo ou eu estudo. Aí resolvi estudar e abandonei a vida de concurseiro. Agora com 2 filhos, vida, entre aspas, consolidada, é basicamente impossível voltar para essa vida de concurseiro novamente, mas foi o que mudou a minha vida e por isso que eu sou muito feliz e grato. Cara, agora sim, eu quando eu comecei a estudar, eu comecei em 2011, né? Quando eu estudei pelos seus PDFs, 2014, 15, eu jurava que você era o dono do Estratégia. Cara, eu não sei de onde eu tirei isso. Eu fiquei com isso na minha cabeça até 2020, sei lá. Ah, caraca, o Herbert, ele é, sei lá, com certeza. Porque o Ricardo, né, e o Weber, eles não falavam assim abertamente. Eles falavam que eram professores, né? E eu não sei porquê. Eu coloquei, caraca, o Herbert é dono do Eu acho que o pessoal me confunde com o Weber. Acho que me confunde com o Weber, que era coisa que acontecia bastante. E talvez porque eu tô ali quase, não no começo, mas desde o começo. Tem uns 3 ou 4 professores do Estratégia que estão há mais tempo do que eu. Mas professor de PDF, vídeo, que está em todos os eventos, eu acho que eu sou um dos poucos. Assim. Exatamente. Mas não 12 tem anos, nada então, a ver com isso. 12 anos de Estratégia. 12 anos de Estratégia. E assim, eu falei da vida de concurso, mas o Estratégia é o que realmente mudou a minha vida. Assim, eu sou grato demais, eu sou feliz demais, eu sou fiel demais ao Estratégia, não só por ele ter mudado a minha vida como concurseiro, ter mudado a minha vida como professor, e aí realmente foi mudar mesmo. Hoje eu tenho 2 filhos com necessidades especiais, são 2 filhos que exigem acompanhamento, e o que me permite ter dinheiro e tempo, flexibilidade para acompanhar os meus filhos é o Estratégia. Então, assim, mudou a minha vida primeiro no concurso, mas mudou a minha vida de fato depois quando permitiu que eu fosse professor, e eu sou feliz demais por, além de poder mudar a minha vida, ajudar pessoas também a alcançarem seus sonhos. Então eu falo assim, quando a gente tem que participar de um evento de Estratégia, que a melhor coisa é você poder vender um produto que realmente faz a diferença na vida do terceiro. Você não está empurrando, você não está isso, você está vendendo algo que realmente possa impactar a vida de muitos, e assim, eu acho que eu não teria emprego melhor no mundo. Se eu pudesse escolher um leque, eu não sei se eu teria escolhido tão certo quanto foi a Estratégia. Cara, eu acho que nem você tem dimensão, talvez, do impacto que a sua vida gerou na vida de tantos alunos do Brasil inteiro através das suas aulas. Tu consegue pensar nisso, assim? Que cada órgão tem cada leva de aprovações, posse, nomeações, tem um baita de um dedo teu ali, velho. Tu consegue imaginar isso? Cara, a gente não consegue aferir o resultado. A gente sabe que tem um impacto, mas eu não gosto de encarar assim de forma generalizada. Eu gosto de visualizar cada pessoa como se fosse um sonho, sabe? Então eu não posso falar assim, eu tenho 1000 alunos. Existem ali 1000 pessoas que têm um projeto de vida e abaixo delas tem uma família, ou junto com elas tem uma família. Então a gente tem que entregar o melhor nosso, porque o nosso melhor permite que essas pessoas possam alcançar o melhor delas. Exatamente. Então a gente sempre tem que pensar nisso. Por mais que a gente precisa ter estatística, precisa ter isso, precisa ter aquilo, mas individualmente cada ser humano é uma transformação, é um sonho, é um projeto, e aí o coletivo, ele é consequência disso, sabe? Sim. Então eu não posso pensar no o quanto que eu impactei no âmbito do concurso, quanto que eu impactei nos órgãos públicos. Eu tenho que pensar em quanto que eu posso impactar a vida de cada pessoa, individualmente. E aí o projeto coletivo, ele é consequência disso. Sensacional. Graças a Deus tem dado certo. Com certeza. Herbert, se você pudesse dar uma dica para um aluno hoje, que está começando a estudar para concurso agora,
nunca ouviu falar no que é o material, não sabe o que é uma organização, planejamento, a importância de ter ambientes certos, pessoas certas, estudar pelo material certo. Qual a dica que você daria para esse aluno que está começando do zero hoje? Cara, assim, é difícil a gente resumir com uma dica, porque às vezes as pessoas hoje em dia buscam simplificações demais e a simplificação é o que complica a vida da pessoa. Porque o projeto, o resultado, e todos nós sabemos o mapa. Só que esse mapa ele é difícil de atravessar. Se eu chegar e entregar, parafraseando o Cristiano Ronaldo, mas trazendo num outro contexto, se eu trouxer aqui mostrar para você qual é o caminho para você chegar ao topo do Everest, exatamente qual é o caminho, você sabe qual é o caminho, mas chegar lá em cima é difícil, não é para todos. Então, passar em concurso público é um caminho mapeado, não tem segredo. Porém, chegar lá em cima é difícil, cruzar esse mapa é difícil. E às vezes as pessoas acham que elas não sabem o caminho. Elas não sabem qual o percurso, o que tem que ser feito. Mas rapidamente ela vai conseguir isso, com um bom aconselhamento, com algumas horas de estudo, ele consegue isso. Só que as pessoas passam meses e meses e meses buscando o atalho, buscando a simplificação, o isso, aquilo, e aí o que acontece? Vem uma prova, a prova vem às vezes fora do que é o esperado, e isso cada vez é mais frequente, PF veio fora do esperado, sempre vai acontecer isso, de vir uma prova com alguma novidade, alguma coisa diferente. Aí o cara que tentou a simplificação, ele se arrebenta nisso. Quem fez o projeto completo pode ver a prova fácil, pode ver a prova difícil, pode ver a prova inovadora, ele estará preparado para aquele contexto. E aí, no final das contas, quem perdeu tempo não foi quem fez o projeto completo, foi quem fez a simplificação. Porque a simplificação não gera resultado. O projeto completo, ele gera resultado. Então, a dica que eu tenho que passar para o pessoal é: pare de ficar procurando a receita de bolo, pare de ficar procurando o método inovador, pare de ficar procurando como que a IA vai me fazer passar no concurso público, qual o remédio que eu tenho que tomar. Cara, senta a sua busanfa na cadeira, pega um material de qualidade, monta um ciclo adequado, organiza o seu estudo e deixa o negócio acontecer. E o negócio vai acontecer em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Os primeiros colocados do TCU, 7 anos de estudos, 6 anos de estudos. Claro que dá para a gente conseguir muito mais rápido do que isso, e a média é mais rápida do que isso. Mas quem perdeu mais tempo? Foi o cara que levou 7 anos para passar no TCU? Ou o cara que ficou de 6 em 6 meses, indo e voltando, achando que ia passar na PF, levou agora uma bomba na prova da PF e fica chorando, porque a prova veio mais direito do que o esperado, veio isso, veio aquilo. Se a pessoa procurar simplificação e não assumir a responsabilidade pelo seu projeto, ela vai perder tempo. Então, a dica que eu posso passar: não simplifica o processo. Faça o processo como ele tem que ser feito, porque ele gera resultado. E hoje a gente vive numa gama, né, de muitos materiais, muita informação, todo mundo nas redes sociais falando de concurso, falando de dica, falando de estratégias novas. Eu acho que vai muito isso do que você está falando, né, das pessoas ficarem o tempo inteiro buscando novas fontes de conhecimento, mas o objetivo dela às vezes não é nem o fim, que é a aprovação, e sim ficar procurando um meio de encurtar esse caminho, né? E hoje, diante de tantas informações, igual você falou, em ChatGPT, materiais, você entra lá no Estratégia, de uma forma tão acessível, você tem acesso a tantos materiais, tantas informações, tantos conteúdos, né? Como que seria o Herbert lá de 2011, estudando para concurso em 2025, diante de tantas informações, diante de tantos conteúdos, diante de tanta coisa acontecendo? Você chega numa biblioteca, tem uma ferramenta tal, chega na outra biblioteca, tem o seu amigo estudando com um professor tal, o outro estudando com outro professor. Diante de tantas coisas, o que você faria se você estivesse no lugar desse aluno? Na essência, seria a mesma forma de estudar com as atualizações dos instrumentos disponíveis. Então, o que eu preciso estudar? Eu preciso de uma fonte de conteúdo, que normalmente é o material escrito e eventualmente pode ser uma videoaula, mas a base, o principal é o material escrito. Mas eu prefiro, mas isso, aquilo, ok, beleza, mas a base da minha forma de estudar em alto nível, pensando em altíssima qualidade, é o material escrito, utilizando a videoaula em complementos. A videoaula eu utilizaria, e isso eu fiz na época, porque na época já existiam sistemas, não tanta quantidade e qualidade como nós temos hoje de vídeo, mas já existiam videoaulas. Então, por exemplo, contabilidade e português eu estudei por vídeo. Estudei um pouquinho de português por livro,
mas depois eu fui para o vídeo. Então, as matérias que exigem compreensão, porque existe o grupo da compreensão, o grupo da decoreba. As matérias que exigem compreensão são aquelas matérias que mesmo você sabendo o assunto, você ainda pode ter dificuldade para responder. E a matéria de decoreba é aquela que é isso e ponto final. A jurisprudência do STF, se você conhece, você acerta a questão. Basicamente essa é a diferença. As matérias de compreensão você pode usar o vídeo, as demais tudo no PDF. Então a fonte de conteúdo, resolução de questões, que isso é o que mudou muito da minha época de concurseiro para hoje, porque na minha época você tinha que baixar o caderno. PCI concurso. PCI concurso. Baixar para a prova, né? Eu sabia mexer muito bem no Google. Então tinha aquele sistema de site, 2 pontos, aí você colocava o site que você queria pesquisar e colocava a palavra-chave. Hoje não tem mais, né, PCI? Não existe. Tem, mas ninguém precisa. Né? Ninguém precisa para né? esse tipo de ferramenta. E hoje em dia você consegue montar cadernos de questões personalizados com isso, com aquilo. Então mudaria a forma, por isso que eu digo, a forma é a mesma, o instrumento é que me ajuda. Então eu continuaria tendo que resolver questões. A diferença é que eu não teria que caçar cadernos de questões para poder resolver provas inteiras e tal. Eu montaria isso num sistema de questões. E a revisão disso tudo, a forma de organizar. Eu diria, quando eu digo revisão, é revisão / organização. Que a gente chama de... Você tem o planejamento e o controle e a revisão de todos os instrumentos, que é como você organiza todo esse pacote. Então, com uma boa fonte de conteúdo, questões e uma organização para você fazer as revisões, isso é o que funcionou em 2011, isso funcionou em 1900, isso vai funcionar em 2500. Então, você precisa desses 3 pontos. O que pode acontecer é como as tecnologias mais recentes vão incrementar esse seu processo. Por exemplo, eu imprimia as apostilas, as aulas para estudar. Então era lá, gastava um marca-texto por semana, ou até mais do que um por semana. Hoje eu pego um Wacom, um iPad, qualquer coisa que eu tiver ali e vou ter um material digital que eu consigo atualizar de forma muito mais frequente. Eu até já gravei um vídeo de como estudar um PDF, que é assim, o óbvio tem que ser dito às vezes, mas tem muitas dicas ali pertinentes. Então eu consigo estudar com material digital que quando eu preciso fazer uma atualização, eu não tenho que jogar o material fora. Eu descarto aquela página e acrescento uma página atualizada sem perder as minhas marcações, personalizações do material. Então, mais uma vez, as tecnologias incrementam, mas o instrumento ainda continua sendo a fonte de conteúdo, o material escrito. Na resolução de questões, poder montar cadernos e usar isso aqui para montar algum outro sistema de revisão. Que aí o pessoal dá vários nomes, cadernos de erros, isso, aquilo, que aí você dá rápidos prints dessas questões, que em 30 segundos você consegue fazer isso, e vai montando seu instrumentozinho de revisão. E depois revisa tudo isso pelo meio, pelo método que você esteja utilizando. Então, assim, não mudaria muita coisa. Mas agora, tratando da questão do excesso de informações. Tem um trecho do livro do Harari que ele fala que antigamente nós tínhamos uma dificuldade de conseguir informações. Hoje em dia, a nossa dificuldade é conseguir filtrar quais informações são relevantes. Porque ninguém tem dificuldade de ter acesso à informação hoje, pelo amor de Deus. Você consegue... tudo não é coisa. Agora, a dificuldade é nós saber o que é relevante. Então, nós precisamos começar a filtrar, desligar um pouco o nosso receptor de informações para a gente poder focar no que realmente interessa. Eu fui ter o meu primeiro smartphone, acho que em 2015. Então, eu já tinha passado toda a minha época de concurseiro, eu tinha um celularzão lá de R$80, que era o que eu usava. E, cara, quem é que era mais eficiente? Eu com o meu celular de R$80 ou meu amigo que tinha o WhatsApp desde 2012? Provavelmente eu era o mais eficiente, porque eu conseguia manter o foco no que realmente interessa. Então, às vezes a gente tem que entender que o excesso de facilidades está criando dificuldade. Então, sei lá, eu não teria rede social se eu fosse concurseiro, por exemplo. Seria a primeira coisa. O meu celular, eu não sei mais nem como coloca para tocar. Então, ele não toca. Simplesmente eu assim, também não. Ele não toca e se tu me pedir, coloca o teu celular para tocar, eu não consigo. O meu nem notificação recebe. Nada. A única coisa que eu recebo é a notificação da minha glicemia. Por isso que volta e meia eu tô dando aula, fica aquele blá, 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 blá. É a única coisa que ele toca porque é uma questão de saúde. Ou seja, no meio de tanta informação que ele pode me fornecer, eu filtrei o que eu achei que era mais importante. Então a gente tem que saber fazer esse filtro. E esse filtro passa por... algumas coisas têm que ser simplesmente eliminadas. Então eu não teria Instagram, eu não teria TikTok e... talvez eu teria o WhatsApp no meu celular. Então, drástico, ok, mas focado no resultado. E aí eu realmente mudo a minha vida. A gente tem que entender o seguinte, 98, 99% das pessoas não alcançam os seus objetivos. Seja aprovação, seja emagrecer, seja a faixa preta no jiu-jitsu, seja o que for.
Isso quer dizer que se eu fizer o que a média está fazendo, eu provavelmente serei um desses 98%, 99%. Então a gente tem que fazer algo diferente. E o algo diferente, às vezes, isso tem que ser lido com cautela, às vezes está em algo que parece uma loucura, que parece um exagero, que parece um excesso. Mas não, é porque para o comum, o que a pessoa diferente está fazendo é exagerado. Então talvez a gente vai ter que buscar esse excesso, essa diferença. Então é isso que eu tento pensar. Hoje a gente tem as redes sociais, isso. Até falei para você que eu não faço um post de fato no meu Instagram há 4 meses. Por quê? Porque, cara, nesse momento eu estou preocupado em atualizar as minhas aulas de controle externo, eu estou preocupado em cuidar da minha família, eu estou preocupado em atualizar as minhas aulas de direito administrativo. Quando eu conseguir passar dessa leva, se eu conseguir, aí eu tenho que escrever o meu curso de AFO. Aí talvez eu passe mais uns meses sem postar. Você está falando desse curso de AFO, já tem... Então, assim, é coisa que a gente tem que fazer escolhas. E para eu conseguir alcançar essas coisas, eu vou ter que renunciar a outras. Sim. O que é mais importante para mim? E aí eu tomo a minha decisão. O concurseiro vai ter que fazer isso. E, Herbert, toda essa sua jornada, né? Desde 2006 lá no Exército, depois passou em vários concursos, depois teve o privilégio ali de alcançar um cargo de auditor. O que fez com que você tomasse a decisão de, agora eu acho que eu vou ajudar outras pessoas, vou entrar na estratégia. Como é que foi isso? Você recebeu um convite? Você foi lá? Onde que começou esse desejo no seu coração de poder fazer o que você faz hoje para outras pessoas, transformar outras vidas? Como é que foi isso? Você acordou um dia e falou, como é que foi? Conta aí. Cara, assim, nem nos melhores sonhos eu estaria onde eu estou. Tem que começar por aqui. Então, nunca eu posso dizer que lá atrás eu sonhava, não, eu quero um dia estar fazendo um podcast lá na Tutory com o Marlon. Não, isso nunca houve. A gente tem que entender que os nossos sonhos eles vão se construindo, né? Então, as nossas expectativas elas mudam conforme os resultados vão aparecendo. Então, hoje a gente tem outros objetivos? Temos, mas não eram nem inalcançáveis, eles eram impensáveis lá atrás. Então, começa por aí. Nunca houve a expectativa de ser um professor de concurso público que entregasse o que nós entregávamos. Só que eu sempre me visualizava ensinando o assunto na escola. Então, por exemplo, o professor estava ensinando alguma coisa. Eu sempre pensava como eu ensinaria aquilo. Então, talvez seja essa questão de gostar disso. Eu sou professor de formação, minha irmã é professora de formação, meu irmão é professor de formação. Os dois exercem. São professores. Eu não sou professor de escola como eles, mas sou professor no mundo dos concursos. Então, teve um pouco disso. Eu fiz faculdade de Educação Física e, na época, eu fiz licenciatura e bacharel junto. Uhum. Então, na licenciatura, você tem aula de dar aula. Então, você está sempre aprendendo isso. Como que você será, como que você vai se portar como professor. No Exército, você aprende a ser instrutor. Porque o oficial que ensina os recrutas, ele é um professor. E era o meu papel lá durante boa parte, eu fui professor no Exército. E quando eu estudava para concurso, talvez aquele Herbert da escola começou a substituir o Herbert professor. Eu não era muito de estudar por vídeo, então às vezes eu não tenho tanto essa skin, né, do professor ali, porque eu não tenho a referência em alguns casos, não tive tantas referências com professores. Até por isso que demorou tanto, na minha visão, para eu aprender a ser professor. Porque eu tive que aprender conhecendo as outras pessoas e eu não tinha a troca de experiência do contrário do mundo dos concursos. Mas aí eu às vezes pensava, como é que eu ensinaria isso? E depois veio a necessidade. Em 2013, ali quando eu fui tomar posse no tribunal, eu não tinha dinheiro para nada, estava endividado, estava ferrado, precisava ajudar minha família, precisava ajudar a família da minha esposa, a gente estava bem endividado na época, e aí eu precisava trabalhar por necessidade, eu precisava de dinheiro com trabalho. Então, graças a Deus eu precisava desse dinheiro, porque foi o que me fez procurar, mesmo depois de ter tomado posse no tribunal, procurar mais uma fonte de renda, e essa fonte de renda aos poucos foi ocupando uma parcela significativa do que eu ganhava, ao ponto de, num certo momento, eu conseguir abrir mão de ser servidor para poder me dedicar exclusivamente a professor. Então, foi um pouco de sonho que eu digo não de ser professor de concurso, mas de ser professor, com um pouco de necessidade e a oportunidade. Então, assim, não foi ao acaso, não foi
Não foi planejado. Mas as lá, coisas você... aconteceram e isso foi surgindo. Então, assim, sou muito feliz, mas não tem como dizer que lá com 14 anos eu sonhava. Você planejou, com né? 14 anos eu sonhava em ser atleta olímpico. Era outra história. Que agora você está buscando, né? Não, tô longe disso. Há 20 quilos atrás as coisas eram diferentes. Né? Então, cara, isso é incrível, porque eu conversei com o Heber aqui, a mesma coisa, né? Falei, pô, Heber, você tinha noção do que seria estratégia? Meu Deus. Ele falou, nunca. Ele só começou, né, no apartamento ali no sudoeste do Ricardo, e hoje a estratégia é o que é, né? A Tutor é a mesma coisa, cara. Assim, a Tutor a gente começou com uma proposta de... Eu era mentor, ajudava ali 10 pessoas, que eu ajudava de graça, às vezes cobrava R$50 só para a pessoa valorizar o estudo, e a Tutor se tornou o que se tornou, e eu também não imaginava. Eu pensava assim, cara, se eu tiver 30 alunos eu tô rico. Porque se 10 eu já ganho um dinheirinho legal, né, R$2.000, R$3.000, que já para mim já era muito dinheiro, que eu já tinha meu cargo. Então se eu ganhasse 2 a mais, eu lembro que um servidor, para ter um cargo comissionado lá, ele ganhava R$900 a mais, para ter uma função lá dentro. Falei, pô, eu tenho 3 funções com o aluno que eu tô atendendo, para trabalhar 1 hora no final do dia, ali quando eu quero, ajudando a galera e tal. Então eu falei, pô, se eu tenho o triplo disso, tô rico. Então ganhar R$9.000 a mais na época, 2014, 15, já era um sonho, né? E hoje a gente já passou de 500 mil alunos na tutoria. Que isso. De 2020 para cá. Então, assim, já passaram, né? Ativos deve ter uns 100 e poucos mil, né? Essa conjuntura de todos os 700 professores que tem usando a nossa plataforma na plataforma de mentoria. Na Hub já passou. A Hub está com mais de 1.600 ativos. Porque a Hub é um mercado muito maior, né? Então, qualquer professor pode usar lá. Vocês usam, né? Com a Nelma. Então... Eu também não imaginava. E a gente que é aluno, quando a gente estava na condição de aluno, a gente começa a imaginar um mundo perfeito, né? E esse mundo perfeito acaba que não existe, porque a gente pensa que... Não sei se você tinha essa ideia, mas quando eu estava estudando, eu falava assim, quando eu passar no concurso, todos os meus problemas estão resolvidos. Só que você resolve um problema seu estará resolvido. Um né? problema financeiro. 2, 3 ali estarão resolvidos. Aí vem outros problemas, vem filho, vem casamento, aí vem outras coisas que vão acontecendo, você vê, caraca, não era tão fácil assim como eu planejei lá atrás, né? Eu vou tratar 2 assuntos aqui, também para falar um pouquinho da questão de mentoria, de ser professor, mas antes, uma vez acompanhei uma palestra de um general, que ele foi lá visitar o batalhão, e o batalhão estava cheio de problemas, né? Faltava beliche para o recruta, tinha que reformar uma sala, tinha não sei o que lá, e aí todo mundo achava que o general ia chegar lá, general 4 estrelas, aquela coisa toda, né? General de exército, e vamos resolver. Todo mundo achando que ele ia chegar para resolver tudo. E aí ele deu uma ducha de água fria em todo mundo, porque na verdade ele não prometeu nada, né? Nenhum problema ele apresentou a solução. Mas ele falou uma coisa que eu guardei para mim, que ele falou assim, nós estamos aqui para resolver problemas. Porque às vezes a gente se estressa, vou ter que refazer isso aqui. Cara, mas é teu trabalho, então por que você está irritado? Se tiver que refazer 10 vezes, você vai lá e faz 10 vezes, é o seu trabalho. Então a gente tem que entender que na vida os problemas vão acontecer e o nosso papel é resolver o problema. É igual uma corrida, eu não vou nem falar com uma corrida de 110 com barreira. Sabe qual a diferença da corrida com barreira e a corrida de obstáculo no atletismo? Não. Existe uma explicação didática e uma explicação técnica. Eu vou dar a explicação didática. A didática é que a barreira, se você bater, ela cai. Então quando você vê os 110 com barreira, 400 com barreira, ele bate e a barreira cai. Uhum. A prova de obstáculo, se você bater no obstáculo, quem Você cai é cai. você. Porque o obstáculo pesa uns 300 quilos e ele fica fixo no chão e não tem como cair. A nossa vida é uma corrida com obstáculos. Então a gente vai bater, vai cair, mas a gente vai subir, passar por cima dele. E só que aí o problema é que logo adiante tem um outro. Então, e daqui a pouco vai ter um maior ainda, que é o obstáculo que tem o fosso, que é aquele que você tem que pular pela água. Então a gente sempre vai ter que superar esses obstáculos e nunca vamos resolver. Você estará na semana da sua morte e você terá problemas para resolver. Então a gente tem que se acostumar com isso. Mas aí agora que parece que eu dei um empurrão pro cara para... Didático, né? Essa é a parte didática, agora é a técnica. Não, mas a técnica não convém explicar. Mas agora falando da questão da mentoria também, já que é importante a gente falar sobre isso, tanto a mentoria quanto do professor. Primeiro, quando alguém está estudando para concurso público, estude para ser servidor, não para ser professor, para isso, que aquelas vezes a gente acha que o cara
O cara já está pensando no algo. Porque essas coisas vão acontecer na sua vida, se for o caso de acontecer na sua vida. Você vai lutar, você vai ter o desejo, algumas pessoas darão certo, outras não darão certo, mas primeiro você tem que resolver um problema na sua vida, que é se tornar servidor. E depois quem quer se tornar um mentor, quem quer alcançar resultados e tal, tem que entender que assim, primeiro, o jogador de futebol não tem que sonhar em ser o Neymar, ele tem que sonhar em ser um bom jogador e talvez ele seja um Neymar. Quando você quer ser um mentor, primeiro você tem que querer ser um bom mentor. O bom mentor é aquele que vai entregar valor para o aluno, vai realmente fazer a diferença do aluno, para o aluno alcançar a sua aprovação. E talvez você seja um mentor que terá milhares de alunos, mas isso vem de primeiro você focar em ser um bom mentor e depois você vai querer ser um mentor de expressão, disso, de aquilo. E é legal, mas viva a experiência. Viva o processo. Viva o processo. Eu gosto, a Aline, minha esposa, participa muito junto comigo nas mentorias. Às vezes, até nas sessões coletivas, ela está sempre junto comigo, junto com os alunos. E eu gosto de viver a experiência junto com o aluno, sabe? Chegar na porta de prova do TCU, que nós tivemos há 2 semanas, e tá lá com vários alunos chegando lá, abraçando, tirando a foto, depois comemorando com eles o resultado, chorando com eles a reprovação, conversando com eles sobre o próximo passo. Então, você ter a relação pessoal, que a gente tem perdido tanto, você tem que tentar viver primeiro a relação pessoal, sabe? Conhecer o seu aluno, conhecer a necessidade do seu aluno e entregar algo que faça diferença para ele. Tá? No momento que você conseguir fazer isso, você é um bom mentor. E a partir daí, o demais, assim como a gente falou de estratégia, que a gente tem que focar em cada um dos alunos. E a transformação é consequência disso, o coletivo é a consequência disso. Você será um grande mentor, ou um dos melhores mentores, vou dizer assim, como consequência de você pensar em ser um bom mentor individualmente para cada um dos seus alunos. Então, essa experiência que eu passo. Cara, isso é incrível, né? Porque a gente vê os professores aqui na Tutor chegando, olhando para vocês como grandes referências. Não, eu vou chegar. E eles se esquecem, eles focam tanto no crescer, em ser alguém tão grande, que números expressivos de alunos, números expressivos de seguidores, que eles se esquecem do mais importante, que é esse que você acabou de falar, que é de ser um bom mentor. Para um aluno. Para um aluno. Eu falei isso hoje aqui, não foi, Gadu? Falei hoje de manhã, eu falei bem assim, cara, se você tem 5 alunos, são 5 famílias, que o futuro está nas tuas mãos. Você pode ser a pessoa que deixa um legado na vida desses alunos, ou você pode ser uma pessoa que deixa um trauma na vida desses alunos. Porque às vezes ele deixou de comer para pagar o seu curso, pagar a sua mentoria. E quando o mentor ele não entende isso, eu faço questão, essa reunião é para expulsar os mentores. Eu faço questão de fazer ela para tirar quem entra na Tutor só para ganhar dinheiro. Porque se o objetivo, se o propósito não for transformar a vida dessas poucas pessoas que você atinge, você está no lugar errado. Né? Eu acho que tem outras formas de ganhar dinheiro. A gente pode falar aqui de inúmeros business que existem, que você pode ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro vendendo celular na internet, você compra mais barato e vende mais caro. Você pode comprar carro mais barato e vender mais caro. Cara, o servidor público ele tem esse privilégio, né? De poder dispor de mais tempo e estabilidade para poder investir tempo em outras coisas. Mas a partir do momento que você se põe na condição de professor e orientador, existem pessoas que dependem de você. Né? E isso é uma responsabilidade que eu acho que você carrega desde quando você começou. Né? E o fato de você ter feito isso com maestria fez você chegar onde você chegou. Mas eu tenho certeza que quando você começou lá, o propósito não era crescer, era só dar o melhor do Herbert para aquelas poucas pessoas que você tinha. Porque a estratégia não começou do jeito que é hoje. Né? Você falou do estratégia, falou do Herbert, e como eu entrei em estratégia logo no comecinho, eu lembro que a estratégia era essa sala aqui, mais uma salinha. Uma sala era o atendimento, a outra era o estúdio. E hoje, assim, essa estrutura de uma sala mais um estúdio eu tenho na minha casa. Daí o tamanho que é a estratégia hoje. Formidável. E a Tutor também, né? Exatamente. E a Tutor também. Isso porque nós estamos em época que tudo é simplificado, tudo é descentralizado, tudo é home office, não seria uma estrutura ainda maior. Magnífica. Herbert, se você pudesse... Aproveitando que a gente está falando, né, para os professores, para os mentores, cara, você tem uma jornada que é uma jornada que para a gente é uma grande referência,
Eu até citei vocês aqui hoje numa reunião que a gente faz, que é os professores. Eu quero ver quais são essas citações, porque eu já teve um ali que falou da citação, outro ali, lá vem aquele cara chato aqui de novo, espero que não seja isso. Não, a citação é o seguinte, porque, cara, você tem 2 filhos com necessidades especiais, você é casado, né, você teve a jornada de aluno, você não veio de um berço rico, né? Você teve que construir tudo que você tem. Então, acaba que isso se torna um legado que você está deixando, não só para os alunos, mas até para os professores que vê você como uma grande referência, né? E eu gosto de citar você porque os mentores chegam na Tutory e eles tendem a achar que, uau, a vida do Herbert é muito linda, olha lá, ele no palco do Estratégia, todo bonitão, de terno, né? Não tem uma ruga, não tem um problema, ganha dinheiro. A única verdade aí é o terno, tá, cara? O resto, nem o terno é verdade. E ver tudo isso, né, de uma forma com aquelas luzes, com aquelas iluminações que o Estratégia tem hoje, né? Só que por trás disso existe um Herbert que tem problemas, que tem dificuldades, que passou por grandes desafios. A gente estava aqui no momento antes do podcast começar, você falando do momento de 4 meses que você viveu aí, machucou, sofreu acidente, cara, um monte de coisa ruim, que são coisas que acontecem na nossa vida e justamente falando sobre os obstáculos, né? Que aparecem na nossa vida e a gente só sabe o quão forte nós somos quando ser forte é a única opção. Então acho que você deixa esse legado pra gente do quanto que essa determinação, o foco e por mais que você tenha todos os problemas que nós seres humanos temos, você não deixa de avançar. Então eu queria que você contasse pra gente qual uma dica que você daria para um mentor que tá, às vezes começando agora, acabou de passar no concurso, é o que mais tem na Tutory. O cara passou no concurso para delegado, o cara passou no concurso para promotor, para procurador, enfim, acabou de passar no concurso do TCU e ele quer, assim como você lá atrás, eu quero ajudar os alunos, eu quero ajudar outras pessoas a chegarem onde eu cheguei. Qual a dica que você daria para essa pessoa? O caminho que ela poderia percorrer para chegar um dia, né, alcançar o sucesso, o ápice, o crescimento, né, que é o que eles querem. Assim como do aluno é difícil de dar uma única dica, né, porque a vida, como eu volto a dizer, ela é um sistema complexo. Então, uma dica, ela pode ou não funcionar a depender do contexto que você está inserido. Então, por isso que tem toda a resolução complexa da questão. Mas o que eu penso primeiro, a gente tem que se qualificar, buscar aprender, não é só reproduzir o que você fez, é porque às vezes você fez algo... Desculpa. Você fez algo... Agora foi a voz Vou tomar aqui, ó. Não, agora vai. Às vezes você fez algo que deu certo para você, mas que não necessariamente é o método mais eficiente, é melhor. Então, o primeiro passo é você se qualificar para isso. Não é passar e vou reproduzir, ponto final. O segundo ponto é como que a sua experiência de vida mudou a sua vida e você pode utilizá-la para melhorar a vida do aluno. Então, são coisas que você foi aprendendo e que você fez. Aí, de fato, vem a questão da experiência profissional, que daí você tem que entender, eu fiz dessa forma, isso mudou isso, você tem que ter essa capacidade de passar isso para o seu aluno. O terceiro ponto é entender que são 2 questões. Você falou da situação do aluno, às vezes passar dificuldade para pagar suas contas, para fazer uma mentoria. E eu gosto de olhar assim, o financeiro e a oportunidade, são 2 custos muito elevados. Se eu pensar no aluno de Receita Federal, que vamos supor que daqui a 1 ano, 2 tenha um concurso da Receita, o próximo será daqui a mais 4. Então a oportunidade da vida dele de se tornar concursado da Receita Federal é essa, porque na próxima ele já não será mais concurseiro, dificilmente será concurseiro. Então você tem que pensar que tem de um lado o valor investido, do outro lado o sonho aplicado. O valor ele recupera, o sonho não. Então, na hora que você for se entregar, que você estiver cansado, que estiver difícil, você tem que pensar que você assumiu um compromisso com a pessoa do outro lado. E essa parte de assumir o compromisso faz parte também do processo. E, por fim, entender que, assim como para ser um bom concurseiro, você tem que acreditar no dia a dia, que isso vai melhorando, evoluindo, você como mentor é o dia a dia. Você começa com 2, 3 alunos, entrega o seu melhor para 2, 3 alunos, que vão permitir que você entregue para 7, que vão permitir que você entregue para 15, e daqui a pouco você está entregando para 100 ou mais. Então, não pensa no final, pensa no
processo a cada dia, fazer o seu melhor a cada dia em prol dessas pessoas. E nesse meio todo, entenda que a sua vida continua acontecendo. Então os problemas vão acontecer, o pneu do carro vai furar, o filho vai ficar doente, as contas vão chegar. Então você tem que ter a capacidade de gerenciar tudo isso. Herbert, você só falou coisa aqui para desistir de ser mentor. Isso eu não quero. Não, do outro lado você vai ver que eu tenho pensado principalmente na relação interpessoal. Ontem eu tive uma oportunidade no jantar bem legal e a gente falou da hashtag Eu Me Importo, que é no sentido de você se importa com o outro. Então, é o aniversário do seu amigo, você vai lá no aniversário do seu amigo, não é só um compromisso. É um momento que você tem uma relação interpessoal. Com o seu mentor, seu mentorado, é essa relação interpessoal, você se importar realmente com a pessoa. No momento que você se importa com o seu aluno, com aquela pessoa que está do outro lado, e você fica feliz com a aprovação, mas triste com a reprovação, nesse momento você será um grande mentor. E aí o resultado que vai acontecer, o agradecimento, a mensagem e o sonho realizado vão fazer todo esse processo valer a pena. E não é pelo dinheiro, é pela construção que você vai entregar para cada pessoa. E aí o dinheiro é consequência de todo esse trabalho. Acho que é complexo o que eu estou trazendo, mas, como eu disse, a simplificação resolve. O ambiente complexo, o sistema complexo, esse resolve. E aí você vai ser uma pessoa feliz sendo mentor, sendo servidor, sendo o que você quiser ser da sua vida. Cara, sensacional. Ele falou a mesma coisa que eu falei, só que muito mais bonito. Né? O cara é o filósofo, né? O cara é o filósofo das palavras, né? Caraca, mas isso é muito bom, Herbert, ouviste você assim. Mostra o quanto que é importante pra gente ser feliz no processo. Porque a gente fica... Eu acho que isso serve tanto pro aluno como pro mentor. Eu tava falando pra minha esposa esses dias, eu falei, rapaz, tô hora que dá saudade de quando eu estudava para concurso. Porque a única preocupação que eu tinha era de qual matéria que eu vou estudar amanhã. A única preocupação que eu tinha era, caraca, o que eu vou estudar amanhã? Eu chegava, eu não tinha filho, não era casado, não tinha conta para pagar. Chegava em casa, eu lembro que eu chegava do cursinho ali 10h40 da noite, minha avó tava me esperando na frente do fogão com a comidinha já esquentada. Eu morei com a minha avó a vida inteira, né? Eu lembro que eu sentava assim, aí eu comia, ela ficava me esperando eu comer, ela tirava o prato. E eu não tinha nem o trabalho de tirar o prato pra levar na pia. Ela que ia lá e pegava. E eu pegava a minha mochila ali, entrava pro meu quarto, dormia, no outro dia eu ia voltar à biblioteca e fiquei isso durante 5 anos. Era a única preocupação que eu tinha. E eu tava nessa fase da vida preocupado, caraca, eu não vejo a hora de ser servidor público. O dia que eu for servidor público, eu não passo mais por isso. O dia que eu for servidor público... A gente queria voltar agora, simplificar os problemas. O dia que eu for servidor público, eu não passo mais por isso. E aí a gente tem essa premissa de que o próximo nível é melhor. E a gente se esquece de viver o processo do momento que a gente está hoje, né? Eu acho que isso que você... falou, trouxe uma reflexão pra mim também sobre os momentos, porque a gente passa aqui, cara, a Tutory um dia parece um ano, sim, tá? De tanta coisa que a gente vive, da hora que a gente chega aqui até a hora, e aí você falando aí, eu falei, caraca, eu tenho que aprender a viver esse momento aqui, porque daqui a pouco a gente vai ter saudade desses problemas que a gente tem hoje. Porque, nossa, se a gente soubesse o quanto que era pequeno os problemas que a gente resolvia, comparado aos problemas que a gente vive hoje, isso é muito legal, porque eu acho que isso tira até um peso das costas do aluno, a gente falar isso, né? Poxa, viva o seu momento de concurseiro. Porque daqui a pouco você vai casar, você vai ter filho, aí você vai ter boleto pra pagar, e aí você vai falar, caraca, saudade da época que eu estudava pra concurso. Aí depois de trabalhar o dia inteiro, tu vai chegar em casa e vai descobrir que o chuveiro estragou e você vai ter que dar um jeito de resolver o problema do chuveiro. E que você vai ter que lavar louça, porque eu pensava que quando eu passasse do concurso, nem louça eu precisava lavar. Mas assim, Marlon, eu fiquei com 3 pontos aqui pra comentar o que você disse. Primeiro que eu passava por algo muito parecido, que era com a minha sogra. Eu e a Aline não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel na época que eu estava estudando, e a gente foi morar na casa da minha sogra. Aí o meu padrasto é pedreiro, ele fez o porão embaixo ali, a gente morou um período ali embaixo, enquanto eu estudava para concursos, lá em 2011. E aí eu tinha uma mesinha dessa que eu comprei nesses sebo, lá no sul chama disso, né, que essas lojinhas, essas mesinhas assim baratinhas, eu tinha minha cadeira, essa cadeira ficou comigo até a época que eu escrevi os PDFs, que eu amava aquela cadeira.
E não é a cadeira de R$1.000, era a cadeira que eu comprei né? É a cadeira de R$60 que eu comprei lá e que funciona muito bem. E eu ficava naquela minha mesa, a minha sogra morava em cima, quando o almoço estava pronto, ela batia com o cabo de vassoura, eu subia, às vezes pegava o almoço e continuava embaixo, almoçava ali com ela e descia e continuava a estudar. E a minha sogra me ajudou muito nisso, minha sogra, minha mãe, nunca puderam me dar dinheiro, mas sempre me ajudaram da forma que estava ao alcance delas. Isso é muito mais valoroso do que dar dinheiro. Então, por isso que eu falo da relação interpessoal. Nós temos que viver, porque daqui a pouco essas pessoas não estarão mais entre nós. Então, nós temos que aproveitar isso. Esse é o primeiro ensinamento, assim como você falou da sua avó. A segunda coisa que eu penso é assim, aí a gente está falando de problemas, que os problemas vão surgir, o cara vai pensar, então do que adianta eu estudar se os caras estão falando que mesmo aprovado, mesmo como tutor, continua os problemas. A questão é que os problemas vão surgir independentemente do que você fizer. Exatamente. A questão é o quanto que você estará preparado para esses problemas. Os boletos vão ficar cada vez mais caros. Então, se você não alcançar um bom emprego, uma estabilidade, você vai ter que pagar aquele boleto com o que você tem hoje. E aí as questões serão mais complicadas. Então, por isso que também não dá para ficar na morosidade. A gente vai ter que fazer alguma coisa, porque a vida, ela bate na gente. Eu falei 3 coisas, mas na essência essas 2 já resumem bem. Aqui, ó, você falou agora. Aí, ó. Hoje de manhã isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Essa velhinha aqui, ó. Hoje ela tem 80, vai fazer 80 anos, dia 28 agora. E você falou uma coisa que é muito importante, que o tempo passou. A fase mudou. Provavelmente, daqui 10 anos, minha avó não vai estar mais comigo. Ela está com 80 anos, né? Mas o que eu posso fazer por ela hoje, quando eu olho para trás, eu falo, valeu a pena cada minuto. Cada minuto. E eu faria tudo de novo, porque hoje ela passou o dia na minha casa ontem. Passa todo final de semana comigo, a gente vai para os melhores restaurantes. Eu posso pagar um bom plano de saúde para ela. Quando ela chega, a qualquer lugar que ela chega, eu falo assim, pode escolher o que você quiser. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E não é a questão do dinheiro envolvido, mas o você poder fazer. Uhum. E você devolver aquilo que um dia fizeram por você. Esse eu acho que é a maior lição e o maior resultado do esforço humano, porque houve um esforço da nossa parte, não só em estudar, mas se capacitar para se tornar um empreendedor, para se tornar um professor, para se tornar um mentor, seja lá qual o caminho que você vai seguir. E esse esforço, quando você vê que no fundo vale a pena. Minha avó, ela enche a boca. Lá no Areal, a galera de onde eu morei ali a vida inteira, galera, ela enche a boca para falar de mim. Eu tenho certeza que seus pais, sua sogra, enche a boca para falar, meu filho tem uma história linda, né? Eu acho que esse esforço vale a pena. É isso que o aluno talvez ele não enxergue, porque ele só vê o problema. Ele só vê ele naquela sala de estudo, ele fala que a vida dele nunca vai mudar, que aquele ele não dá certo, aí o professor começa a fazer live, tem 2 pessoas na live, ele vê que não dá certo e aí ele desiste. E aí tá o problema. Porque a única pessoa que não vai viver isso é quem desiste. Uhum. Porque eu tava falando aqui, cara, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Eu reprovei o ensino médio. Cara, reprovar o ensino médio numa escola pública é bem difícil, cara. Assim, você tem que se esforçar muito. Eu reprovei o ensino médio, reprovei mais de 30 concursos. Então, cara, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Isso traz uma lição para nós, que é de não desistir. Independente do cenário que você se esteja, porque lutar e dor todo mundo vai ter. Mas as dores que a gente está falando aqui são dores que hoje a gente consegue passar muito facilmente. Imagina se você não tivesse um bom plano de saúde quando você machucou sua perna. Não, os problemas vão acontecer. Você vai envelhecer, as pessoas que você ama vão envelhecer. Eu até pensei, você perguntou se eu mudaria alguma coisa do meu método de estudo e tal. Aí passou um filme aqui pela minha cabeça. Na minha época eu não tinha esse negócio de... Às vezes o pessoal coloca o contra-cheque, a foto do carro que vai ter... do isso, daquilo para se motivar. Eu não tinha nada disso, mas poderia ter. Às vezes eu falo para os alunos, coloca alguma coisa ali que vai te fazer motivação. Mas vendo a foto da sua avó, eu acho que hoje eu colocaria uma foto da minha família ali na frente e pensando quanto que eu poderia me dedicar mais a eles ou ajudá-los após a minha aprovação. Sabe? Viver o momento de qualidade
com cada uma das pessoas, acho que é muito mais importante do que alcançar o carro, o contra-cheque, ou isso, aquilo. E também porque faz a gente também correr atrás da aprovação logo, né? Porque quanto antes você passar nesse negócio, Melhor. antes você vai poder viver esse momento. Então, enfim, a gente tem que focar nisso, focar nas boas relações e entender que os problemas vão acontecer independentemente do que você fizer, mas a diferença é que quando você for um bom aluno, um bom mentor, você estará mais apto de enfrentar esses desafios. E uma coisa que eu percebo assim, né? A gente vê que tá tendo uma migração muito grande. Eu até estava falando aqui com o pessoal mais cedo na reunião dos mentores, que a gente está vivendo uma era das mentorias, as mentorias estão crescendo muito, né? Eu vejo vários professores migrando, né, da parte ali de professor para mentor, isso no Brasil inteiro, não só na área de concurso público, cara, mas até no Enem, na OAB, carreiras jurídicas, muita gente grandes nomes que provavelmente você já até estudou com livros deles, procurando a Tutory para fazer mentoria, porque os alunos estão buscando muito por isso, né? Como que foi para você essa transição? Como é que você chegou na Tutory? Como é que foi tudo isso? Conta aí pra gente como que você tem feito esse processo da mentoria, porque assim, você era do cara que dava aula ali, pronto, né? E agora você tem que encontrar com o aluno, criar os planos de estudos lá na Tutory. Como é que tem sido feito, como é que tem sido essa nova era para você? Como é que você está encarando isso? Eu comecei com a minha primeira mentoria que eu fiz foi focar em discursiva, né? Então, saiu o edital, se não me engano foi do T7 Santa Catarina, e aí alguns alunos, é o meu estado, então já trabalhei lá, alguns alunos me procuraram para trabalhar essa parte da mentoria de discursivas, e aí a gente começou a fazer isso. Só que a questão é que a mentoria de discursiva, ela é legal, é um trabalho bacana, mas hoje eu sou um cara extremamente ocupado. Então, juntar todas essas tarefas na nossa agenda, às vezes esse trabalho ali a gente não consegue alcançar tanta gente, e eu nunca vou comprometer a qualidade do produto que eu quero entregar. Então, eu cheguei no limite do que eu poderia entregar em alto nível para aquela quantidade de alunos. E eu comecei a fazer muitas lives minhas sobre técnicas de estudo, processo de aprendizagem, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar, de forma técnica e não de forma clickbait, vou usar assim. E vendo assim as pessoas, o volume de pessoas com acesso à informação é cada vez maior, mas por outro lado você tem considerando pessoas estudando de forma com qualidade e um volume de pessoas estudando de forma absolutamente errada, incorreta, muito maior. E isso está aumentando cada vez mais, porque como a base de quem está estudando está aumentando, cada vez você vai ver pessoas caindo no conto do vigário, tentando achar que tudo vai ser simples e tal, e vai ficar estudando, entre aspas, estudando. Na verdade, vai passar ocupado achando que está estudando. E aí surgiu essa oportunidade. A gente começou a fazer algumas mentorias. Eu costumo fazer mentoria mais em concursos de mais alto nível. Então, TCU, Receita, são os que normalmente eu faço. E aí veio essa ideia de a gente começar a montar os planos. Daí foi quando a gente entrou com a Tutory, de montar os planos de estudo. E junto eu tento conciliar também a parte técnica. Então, eu faço sessões de mentoria sobre como você fazer uma boa discursiva, sobre como que é o processo de aprendizagem. Então a gente consegue colocar as duas, eu diria as três relações juntos, que é o planejamento do estudo, a técnica e a forma como você vai estudar, inclusive conteúdos técnicos, com discursiva, como fazer uma boa discursiva, entre outros. E também às vezes a gente coloca a parte, às vezes não, eu coloco também, considero bastante a parte da inteligência emocional, que é um assunto também que eu gosto de estudar bastante, e que não é os 50% como às vezes o pessoal fala, né? Mas a ciência mostra que ali 20 e tantos por cento da sua eficiência tem correlação com o seu coeficiente de inteligência emocional. Então a gente também trabalha isso. Então junta esses 3 pontos e a gente tenta pegar o aluno ali que é um aluno mediano, tornar ele um aluno avançado, o aluno básico, tornar ele no mediano pelo menos, e com isso facilitar o processo e agilizar o processo de aprovação. Mas assim, foi acontecendo também. Não tem como aconteceu. Foram essas necessidades, as oportunidades e o dia a dia. Você começou a falar de técnicas, você falava de direito administrativo, depois foi falando de outras matérias e tal, e você foi vendo que os alunos estavam começando a ficar perdidos, começou a falar sobre técnicas, estratégias de estudos e tal, e aí a galera naturalmente começa
Pô, então cria o meu cronograma de estudos, né? Pô, faz meu acompanhamento. Eu acho que vai muito além do cronograma. O cronograma, ele faz parte do processo, ele ajuda porque ele dá tranquilidade, como você falou. Minha preocupação era que eu ia estudar no outro dia. A gente precisa ter. Eu sou formado em educação física e minha esposa é nutricionista. Ela tem a nutricionista dela e eu tenho o meu personal. Porque o fato de eu ter a formação não quer dizer que eu vou fazer certo. Então, às vezes, a gente precisa de um terceiro, que é o terceiro que vai puxar a nossa orelha e vai fazer você estudar a matéria que você gosta e a que você não gosta. E não vai fazer você estudar do jeito que você quer estudar. Vai fazer você estudar do jeito que você tem que estudar. Porque tem a diferença. Sabe quando você faz uma live e fala, não faça resumos. Aí sempre vai aparecer mas eu fiz e funcionou para mim. Não adianta você brigar com essa pessoa. Ela vai ter a convicção de que aquela forma vai dar certo e tal, não sei o que lá. Quando você quer realmente aprender e fazer certo, às vezes você precisa de um terceiro. Aí o terceiro vem e não é o que tu gosta, é o que tu precisa fazer. E quando você começou a fazer as mentorias, você já começou a fazer as mentorias na Tutory ou você começou no modo arcaico primeiro ali com Excel? Eu nunca fiz mentoria de Excel. Eu nunca precisei fazer porque quando eu entrei no sistema de planejamento de estudos, aí eu já entrei na Tutory. As minhas primeiras mentorias foram só pelo Estratégia. Então, meio que foi uma transição que fluiu, né? Não houve uma quebra. Eu comecei pelo Estratégia, o Estratégia fez a parceria com a Tutory, e aí essa migração foi meio que natural ali, junto com o processo, não teve um evento específico para isso. E aí também a questão da Hub, que nós utilizamos para o curso de jurisprudência meu e da Nelma. Tudo nós fizemos ali nesse método que foi fluindo, foi acontecendo, que eu acho que é assim que tem que ser, sabe? Não é nada forçado. Nada forçado. Coisa que foi naturalmente. E cara, assim, eu tenho uma grande gratidão a você e a Nelma, porque quando a gente começou a Hub, foi por causa do Estratégia, né? A gente tinha que resolver um problema de vocês lá com o Marketplace, né? Você, a Adriana, a Nelma, e vocês ajudaram praticamente. Então, ó, pessoal, essa é a primeira vez que eu vou falar publicamente, hein? O Estratégia, né, entrou na Tutory e a gente tinha um problema para resolver lá, que era o problema de plataformas mesmo. A Estratégia não tinha uma estrutura como a Tutory tinha, tecnológica, no sentido de ter uma área de membros, um checkout legal ali para facilitar a vida dos professores. E aí eu lembro que o Weber falou bem assim, fala que esses 3 professores aqui. Aí me passou o seu telefone, da Adriana, da Nelma, aí tinha o Bruno também, tinha uma galera lá, tinha uns 5 professores. E eu lembro que a gente fazia reunião para construir a parada. Não sei se tu lembra disso. Sim. Pô, Herbert, o que é importante ter? Lembra? Então, mais uma vez, voltando naquilo que a gente acabou de falar. Não é nada planejado. Eu nem sabia que um dia a gente teria uma Hub. A gente começou com uma plataforma para ter cronograma de estudos. A Tutory, né? Em 2019. Depois veio, tem que ter uma área de membros agora. Pô, beleza, então vamos aqui. Vamos conversar com o Herbert, vamos conversar com a Nelma, o que eles precisam. Então, pessoal, o Herbert, ele participou ativamente da construção da Hub. Então, hoje você vê a Hub lá com resumos, mapas mentais. Agora a gente vai colocar questões. As questões, vamos pegar as questões lá do Estratégia. O Weber deu pra gente de presente. E agora vai ter questões para todos os alunos que usarem a Hub, né? Com filtros, com simulados, com questões comentadas pelos professores. Só que tudo isso começou com aqueles bate-papos que a gente fazia lá em 2023. Pô, Herbert, e aí, como é que tá e tal? E aí, vamos usar? E vocês foram validando ali, dando um monte de problema, e a gente corrigindo aqui, tudo muito na mão. E tem que ser assim, né? Porque não tem como você montar um sistema sem saber o que é a prática, qual que é a necessidade, né? Então tem que ser assim, vai fazendo, tem a necessidade, resolve a necessidade, vai surgindo outra, vai corrigindo. Daqui a pouco a gente começa com pontos de melhoria. E aí se torna um projeto muito bom. Os primeiros meses ali da Hub, eu lembro que eu ia lá pro baile do Estratégia, eu ficava me escondendo dos professores. Falava, Ixi, Núbia, deixa eu me esconder aqui. Ixi, Nelma, deixa eu correr aqui. Eu entrava no meio do povo, fingia que era aluno. Tá funcionando muito bem, graças a Deus. Mas no início, cara, assim, foi tenso, porque assim, envolvia muitos alunos, né? Eram professores de muito renome dentro do Estratégia, então assim, nos esticou muito, né? Hoje tem mais de 1.500 só na Hub, e hoje eles já chegaram com uma estrutura muito pronta e funcional, mas vocês pegaram na época era papel. Era mato. Era mato, vocês foram desbravando junto com a gente ali, né? Então eu sou muito grato, cara, pela sua vida, pela Aline, cara. A Aline, eu queria que ela viesse aqui.
Porque o presente dela seria com certeza bem melhor, porque ela... ela ajudou muito a gente, cara. Ela ajudou muito a gente, assim, na construção mesmo, assim. Ó, pessoal, vi aqui que tem um problema. Ela é do operacional mesmo, né? Lá ela bota a mão na massa junto com você. A Aline é aquela questão seguinte, você precisa de alguém para revisar um problema. Eu entrego para um, a pessoa acha um probleminha ali. Eu entrego para outro, acha um problema, mas ninguém acha o problema. Mas você entrega para a Aline, ela acha o nó no meio do negócio. Exatamente. E, cara, ela ajudou muito na construção mesmo, assim. E ela é bombada, assim. Eu falei, cara, a Aline vai me bater hoje, certeza. Hoje, naquele dia que a gente se viu lá no baile, eu falei, ixi, hoje eu apanho da Aline, assim. Mas é super gente boa, brincadeiras à parte. A Aline é uma mãe maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma profissional extremamente competente. Ela é extraordinária, assim. Ajudou muito a gente na construção da Hub. E eu tô muito feliz com tudo isso que a gente tem construído juntos, cara. Então, é isso. Eu acho que perguntei tudo que eu tinha para perguntar. Eu acho que o professor que acompanhou a gente até o final amou o bate-papo. Aluno, então, sem dúvidas. E queria deixar aqui meu agradecimento, né, pela sua jornada aqui com a gente na Tutor e pela confiança no nosso trabalho. Mas ficou faltando só uma pergunta. Lembrei agora. Qual recurso você mais gosta na Tutor? Qual de todos os recursos, tanto da Hub como da mentoria? Qual recurso que se você olha, você fala, caraca, isso aqui é muito legal da plataforma. Os alunos gostam, você gosta? Cara, eu vou ficar na parte de mentoria, porque é a que eu tenho tido mais experiência nos últimos meses, assim. E o que eu acho é a gente poder individualizar, porque, assim, você não pode pegar a plataforma da Tutor e achar que você vai dar 2 cliques e tá entregue um sistema. Porque vai funcionar na sua primeira venda, vai funcionar na segunda venda, e o aluno não é trouxa, ele vai perceber que aquilo lá é só uma automatização. Mas no momento que você utiliza esse sistema que permite você alcançar mais pessoas e começa a dar o seu toque ali e tenta usar esse sistema para também individualizar, que a gente tem que ter essa capacidade, o sistema permite você escalar, mas dentro do momento que ele permite você escalar, ele escala o que é escalável. Mas você pode chegar em alguns momentos e individualizar alguns pontos para eles. Então, essa possibilidade é o que eu gosto de usar, entendeu? Eu consigo entregar lá um plano, pegar 150 alunos que vão estudar para o concurso X, entregar um plano semi-padrão para ele, mas depois eu consigo atender a necessidade de cada um dos alunos. Excluir a matéria, o João precisa, né? O que o Pedro precisa, o que a Ana precisa, como que eu vou entregar para cada um deles? Porque aí você consegue ter um sistema que vai funcionar, que vai entregar e que permite que você gaste o seu tempo no que é necessário. Porque não adianta você ficar lá, estica a planilha do Excel, muda para cá, puxa para lá, que não é o resultado, esse é o meio. A gente quer trabalhar o resultado. Aí o tempo que te sobra extra é o tempo que você pode conversar com o seu aluno, analisar os relatórios do seu aluno, cuidar dessa parte mais específica. Eu acho que seria isso. Novamente, não é uma coisa só, é o sistema. É um emaranhado de coisas, né? Ali, de poder mudar a hora do aluno, poder mudar o tempo que ele tem disponível para estudar, poder mudar ali a matéria que ele tem mais facilidade e a matéria que ele tem mais dificuldade, você poder colocar níveis, botar o cara só para fazer revisão, só para fazer exercício da matéria que ele já domina. Essas personalizações individualizadas dentro de um conjunto completão de alunos, que tem vários alunos seguindo aquele ritmo, só que para alguns você vai lá e eu também, essa parte eu piro, assim. E dos relatórios também. Dos relatórios eu fico maluco, assim. Do aluno ver aquilo ali, a evolução deles, né? É sensacional. Mas, cara, isso tudo não existiria se não fosse você lá, a sua expertise, com o seu método, com todo o seu know-how. Eu tenho certeza que os seus alunos, eles estão trilhando um caminho bem mais fácil, tendo ali seu suporte, tendo toda a sua orientação, tendo suas aulas, tendo a Tutor ali por trás, e só gratidão mesmo por você disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente. Então, Messi, muito obrigado de verdade pela participação no nosso podcast. Tenho certeza que para o aluno vai ser legal, para o professor e para o mentor também vai ser sensacional. E fala aí uma mensagem final aí para a galera. Cara, eu quero primeiro agradecer a hospitalidade, estar aqui na Tutor. Eu não conhecia, não tinha conseguido ver aqui ainda. Ultimamente é raro vir a Brasília, então vim há 2 semanas, vim hoje de novo. Então, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Segundo, agradecer a oportunidade de participar desse processo, que eu acho que eu gosto de estar inserido nesses ambientes. Então, tanto na construção da Hub, quanto no trabalho, aperfeiçoamento
da Tutory na parte de mentorias. Então, agradecer de participar de tudo isso e agradecer de poder conversar com os nossos alunos, com as pessoas que nos acompanham, com os professores que já foram meus alunos, mentores que já foram meus alunos. Para mim, o quanto que eu puder entregar, cada dia que eu tiver energia para entregar e impactar a vida de alguém de alguma forma, eu me torno uma pessoa melhor e me torno uma pessoa mais feliz. Então, obrigado a todos por permitirem que a gente participe dessa jornada. Show de bola. E você que ficou até o final, não deixe de compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conhece, que está estudando para concurso, que está se preparando como mentor, está se tornando mentor, já acabou de passar no concurso e queira ouvir esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Deixa aqui embaixo também um comentário. Não deixe de seguir o Herbert, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso conteúdo também o Instagram dele, você conhecer o trabalho dele, faz um trabalho sensacional com a Nelma. Eu tenho certeza que você vai gostar. Acompanhe as redes sociais deles lá. Outro ponto, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque é importantíssimo para que você receba o conteúdo em primeira mão. Então você se inscreve, você vai ser notificado ali no seu e-mail quando nós gravarmos os novos episódios dos podcasts, que toda semana tem podcast no ar. Então não deixe de participar, curta para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e continue nos acompanhando lá nas redes sociais, que toda semana tem podcast novo no ar. Vamos para cima e te espero no nosso próximo episódio. Um abraço.